Tudo que tem em cima da terra, abaixo do céu, que Deus criou, o primeiro transporte que ele criou foi o carro de boi. Um veículo rústico, engenhoso, resistente, elemento mítico da nossa cultura rural. Um trabalhador invencível, o primeiro instrumento de transporte em terras brasileiras. O carro de boi rompeu matas, desbravou o silêncio e o segredo do sertão. Abriu caminhos, formou vilas, povoados. Em meio ao correr dos tempos, o carro de boi não se entregava, não se abatia. E mesmo após tantos anos de incansáveis esforços, o carro de boi ainda sobrevive na imensidão dos campos e no coração dos homens que vivem da terra. Nos primeiros 50 anos de nossa colonização, o carro de boi foi utilizado nas extrações do pau-brasil. Já durante o ciclo da cana-de-açúcar, participou da expansão dos engenhos, das matas carregadas de lenha para as fornalhas, dos canaviais para as moendas, e o açúcar transportado para os portos com destino à metrópole portuguesa. Nossos principais produtos agrícolas eram transportados pelo carro. Seguiam para as cidades, e das cidades chegava o que não se produzia nas roças. Esse valioso instrumento agrário testemunhou grandes acontecimentos e fatos marcantes que nortearam as etapas de nosso desenvolvimento. Participou da marcha jesuítica na catequização do Brasil. Na exploração das minas de ouro, foi escravizado pela ganância do colonizador, mas teve força suficiente para presenciar o nosso mais importante momento. Ao lado de Dom Pedro I, o velho carro de boi proclamou a independência do Brasil. No quadro de Pedro Américo, abaixo e no canto esquerdo, o carreiro acompanha o momento supremo de nossa libertação. Por várias vezes, no entanto, o carro de boi presenciou cenas de sofrimento e horror nas guerras pelo interior do país. Pelo que se conhece, o carro de boi veio com os portugueses logo depois do descobrimento. Então a ideia que se tem é que veio com o Martim Afonso de Souza, né? Ali para a região de Santos e São Vicente. Depois, em 1530. Depois também é certo que veio com Tomé de Souza em 1549 para a Bahia. O Tomé de Souza trouxe bois e gados, né? Primeiro governador-geral do Brasil. De modo que o carro de boi veio, os bois, tá? A utilização foi imensa, porque até então só tinha os índios. E se não fosse o carro de boi, nós não tínhamos o que nós temos hoje, puxado pelo carro de boi. Tudo, você precisa de um pau, você pega o carro de boi. Você precisa de qualquer uma coisa, você pega o carro de boi. Igual nós conversamos. Muitos lugares, o carro de boi, o trator não vai, o caminhão não vai, mas o carro de boi vai. Primeiro que seja com a junta de boi só, ele vai lá e tira aquele trem. Se fosse seguir o tratado que havia na época de Tordesilhas, o Brasil seria só um pouco mais que a costa, aí até no Minas Gerais. Com o carro de boi, com os bandeirantes, eles levaram a civilização portuguesa até quase que os Andes, né? Foi o Mato Grosso, o Amazonas, o Acre. O alargamento do território brasileiro se deve muito aos bandeirantes e ao carro de boi que transportava. Se os portugueses descobriram o Brasil, não tem dúvida que o carro de boi ajudou a descobrir o interior do Brasil. Por mais de 400 anos, desde que desembarcou no país, o carro de boi tem sido um instrumento de extrema relevância para a expansão rural brasileira.
Longas viagens de produtos agrícolas só se faziam possíveis pelas rodas maciças do carro, pela marcha resistente e compassada dos animais. De boi lá vai, gemendo lá no estradão, suas grandes rodas fazendo profundas marcas no chão. Vai levantando poeira, poeira vermelha, do meu sertão. Olha, seu moço, a boiada em busca do ribeirão, vai mugindo, vai ruminando, cabeças em confusão. Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira do meu sertão. Olha só o boiadeiro montado em seu alazão, conduzindo toda a boiada com seu berrante na mão. Seu rosto é só poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Barulho de trovoada, coriscos em profusão, a chuva caindo em cascata na terra fofa do chão, virando em lama